milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao EAC Matão de 2020. Muito prazer, sou Mariana e estamos na sala 13 de Vivência Familiar, com a Sandra Fiore e a Ditinha Calisto. Para quem não conhece, a Sandra, ela é de Araraquara. Ela é artista plástica, iniciou suas atividades há 35 anos na União Espírita Pascoal Grossi. E assim como ela participa também da Luz Intermunicipal de Araraquara. Desenvolve várias atividades, entre elas a orientação de grupos de estudo e formação de novos palestrantes, através do curso Expositor Espírita, levando o seminário e a divulgação da doutrina espírita por todo o Brasil. Também temos aqui a Ditinha Calisto, de José Bonifácio, ela é oradora espírita, e trabalha no grupo espírita Amor e Caridade de José Bonifácio. É oradora, palestrante, autora de alguns livros, inclusive um deles de parceria com o Orson, né? Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença e agradeço a presença de todos vocês duas. Obrigada, Mariana. Eu quero agradecer também a todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, do Instituto Cairbar Schutel, e a todos os internautas que nos acompanham nessa tarde maravilhosa, agradecer pela oportunidade, e principalmente agradecer as minhas amigas que estão aqui junto, a Sandra, a Mariana, porque eu tenho certeza que juntas nós preparamos com muito amor este conteúdo para estar compartilhando com você nesta tarde, tentando trazer Jesus para este encontro, para que o nosso coração se encha de alegria. A minha gratidão por você que está nos acompanhando neste momento. Boa noite, boa tarde, né, Mariana? Boa tarde, Tinha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer muito grande fazer parte da família EAC, porque 10 anos de EAC, né, é bastante tempo, já está consolidado, e eu fico muito feliz por estar aqui participando deste evento que eu vi nascer, né, quando foi ali idealizado, e hoje aqui falando desse tema tão importante que é a família. E eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, que possamos trazer alguns esclarecimentos para as nossas reflexões, e que Jesus possa estar em nossos corações. Muito obrigada a vocês duas. E vamos dar início, então, agradecendo também a todos os internautas, né? Lembrando que quem quiser compartilhar boas mensagens, faça favor, compartilhe esse evento conosco, que está sendo organizado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, não só de nós, mas de todos os palestrantes aí ao longo do dia, né? E quem tiver perguntas, fiquem à vontade, estaremos aqui no chat, nós colocaremos. E vamos dar início à conversa de hoje, né, sobre a família, né, importância, vivência familiar. Sandra, é com você. Obrigada, querida. Então, como eu disse, eu estou muito feliz porque é um tema bastante importante falar sobre família, né, sobre a vivência familiar. Nós sabemos que a família é a célula máter da humanidade em todos os tempos, ela sempre existiu, desde que o homem aqui se encontra, quando se unia a uma outra pessoa, ali já se constituía uma família. Nós estamos num momento de transição. A doutrina vem nos falando muito isso, que vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações,
para ser um mundo de regeneração. Mas sabemos também que a regeneração da humanidade, ela depende da transformação do indivíduo, ela depende da transformação de cada um de nós. E nós podemos dizer que a família é a escola primária da alma, é a escola primária de cada um de nós, é aonde se deve começar as primeiras noções de moral. Esta escola, a qual nós estamos aqui matriculados, a Escola do Lar, para aprender principalmente o desenvolvimento de sentimentos, aprender o verdadeiro amor, aparar as arestas, viver de forma fraternal, porque é isso que o nosso mestre veio, quando esteve entre nós, ensinar essa vivência fraternal. E se nós queremos um mundo melhor, um mundo de paz, de amor, de concórdia, nós temos que começar na família, dentro de casa. Então, nós temos que ter esse olhar, né, para dentro das nossas casas, para o nosso lar, de fato. A Joana de Ângeles, ela traz em Constelação Familiar, ela diz assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. Então, nós vemos que a família, de fato, é a base de tudo, né? É ali que se constrói o grande edifício da sociedade. E quando a sociedade ali experimenta conflitos, é dentro de casa que nós precisamos olhar, é ter esse olhar para a família. Porque a família é estruturada, a família é fortalecida, a sociedade também estará equilibrada e haverá menos violência, menos corrupção, menos guerras, menos roubos. Joana de Ângeles também diz em SOS Família que a família é o laboratório de experiências reparadoras, é a escola de aprendizagem e redenção. Então, como nós vimos, é realmente na família, né, em casa, é que se começam ali as primeiras noções de moral. Agora veremos como era o conceito de família antigamente e como é o conceito de família hoje. Eu acredito que aqueles que têm mais idade, né, possam lembrar de como eram as famílias antigamente. Mas nós podemos dizer que há muito tempo atrás, né, o conceito de família era patriarcal, era patrimonial e era matrimonial. Patriarcal porque a figura masculina, ele era o chefe da família, ele era o líder, tomava todas as decisões e era ele o provedor. Então, ele era quem dava as últimas palavras, é ele que dizia, de fato, o que poderia ou não se fazer. Dizemos também que é patrimonial porque muitos casamentos eram arranjados, né? Então, famílias se uniam para que pudessem unir as fortunas, ou então o pai idealizava o marido ideal para sua filha também por conta da situação financeira, e hoje alguns países ainda são assim, né? Ainda há a escolha, às vezes a jovem só vai conhecer o marido no dia do casamento, não tem escolha, quem de fato escolhe são os pais. E dizemos que é matrimonial porque o casamento ele tinha que ser regulado, né, regulamentado pelo Código Civil. Se não fosse regulamentado pelo Código Civil, não era considerado ali uma família, né? Antigamente, as pessoas que não eram casadas, eles taxavam de pessoas que eram amaziadas, né, amigadas. Até tinha uma frase que a minha tia dizia quando as pessoas diziam que viviam juntas, que as pessoas diziam, eles são amantes, né? Então, ela dizia, amigados com fé, casado é. É o que de fato importa, né? Não é um papel assinado, mas é de fato a união de almas, é isso que importa. Então, os casais hoje, eles têm liberdades, eles podem se unir, cada um escolhe a pessoa com quem quer viver. O homem, ele já não é mais o centro de tudo. E a mulher, ela deve ter os mesmos direitos, embora ainda nós vivemos numa sociedade machista, onde o homem, muitas vezes, acha que a mulher é sua propriedade. Por isso, vemos aumentar o número de feminicídios, né? Porque o homem, ele determina o que a mulher pode ou não pode fazer, e quando ele é contrariado, ele se acha no direito ali de agredir ou fazer alguma coisa contra a mulher. Então, é considerado também uma união estável pessoas que do mesmo sexo, coisa que antigamente não se podia. Então, hoje a união homoafetiva também é considerada uma união estável. E hoje,
para que seja considerada uma união estável, basta as pessoas viverem juntas e ser, assim, uma vivência pública, contínua, duradoura, sempre com o objetivo da constituição da família. E a família, ela não precisa ter filhos, né? A partir do momento em que duas pessoas se unem, podemos dizer que ali já se constitui uma família. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta bastante interessante. Aliás, tudo que Kardec ele colocava, sempre é preciso analisar as suas perguntas, né, para que a gente possa depois ver as respostas. E ele pergunta para os espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Vejam que interessante que Kardec coloca relaxamento de família, porque para muitas pessoas hoje a família está falida. Mas será que a família pode falir? Por que Kardec não usou o termo destruição ou mesmo o termo falência? Porque Kardec já sabia que a família é uma determinação divina, ela jamais será extinta. Então, ela sempre existiu e sempre vai existir. E quando ele pergunta sobre o relaxamento da família, o que é que os espíritos respondem? O que aconteceria se houvesse um relaxamento? E os espíritos respondem que haveria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento com maior intensidade, com maior significativo do egoísmo. E o egoísmo é um hábito ou atitude que nós devemos combater. Então, o casamento também tem essa finalidade de fazer com que a gente possa eliminar essas mazelas que muitas vezes nós carregamos, né, que nós trazemos conosco, ajuda nesse processo evolutivo. São experiências importantes que nós temos no convívio com o outro, porque a formação do lar são individualidades, são pessoas diferentes, pessoas com sentimentos diferentes, com hábitos, com costumes, pensamentos diferentes, vivendo sob o mesmo teto, tornando, às vezes, uma relação bastante difícil, bastante complicada, por conta exatamente do egoísmo. Egoísmo, nós sabemos que é o que alimenta o nosso orgulho. Ninguém quer ceder, né? Todo mundo quer ser o dono da verdade, quer ter a razão, e isso pode entrar em atrito, isso pode, de fato, minar uma relação. Então, através do casamento, através do convívio, nós precisamos fazer alguns exercícios importantes, que é o exercício da paciência, é o exercício do perdão, é o exercício da resignação, da tolerância, ou seja, é desenvolvimento de sentimentos universais. Esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são as leis de Deus, nós temos que botar em prática. Então, a nossa vida é uma aprendizagem. Então, quando nós dizemos paciência, algumas pessoas dizem, eu perdi a paciência. Não, não perdeu, porque ninguém perde aquilo que não tem. A paciência é uma conquista diária. O perdão é algo que nós temos que ter também, exercitar o perdão, porque todos nós queremos ser perdoados e nem sempre nós perdoamos. Então, são coisas que nós temos que exercitar o tempo todo no nosso convívio familiar, que vai exatamente nos preparar para o convívio social, né, para que a gente possa formar exatamente uma sociedade equilibrada, ou seja, a nossa família fraternal, porque somos todos irmãos. Quando nós somos solteiros, nós não nos preocupamos, tem algumas coisas que nós não nos preocupamos, né? Não é de nossa responsabilidade. Por exemplo, a administração de uma casa, as coisas que envolvem, né, um lar, os pagamentos, os impostos, né? Essa preocupação nós não temos. Mas quando nós nos unimos a uma outra pessoa, nós passamos a ter essas responsabilidades, né? A nossa vida muda totalmente a partir do momento que nós nos casamos ou vamos ali nos relacionar com uma outra pessoa, vivendo na mesma casa. Nós não somos preparados para enfrentar os desafios, os problemas do dia a dia, tudo que envolve uma relação. Porque quando é solteiro é uma coisa, é uma delícia você se preparar, o namorado vir no final de semana, te pegar para sair, você sai toda bonita, perfumosa, ele também, vão sair, vão jantar, Agora, quando o caso é diferente, né? Muda-se tudo, a nossa vida muda muito, principalmente depois que vem os filhos. Mas quando, nessa união, muitas vezes, né, nesse relacionamento,
nós trazemos ali as nossas ilusões, né? A idealização do par perfeito, né? Nós idealizamos no outro, às vezes, o nosso príncipe encantado, a sua princesa, e com o tempo, né, a coisa vai mudando, aquele príncipe se transforma num sapo, e a princesa, de fato, se transforma numa bruxa, né? Por quê? Porque a relação começa a ficar ali difícil. Nós precisamos ali buscar, né, a melhor forma para que possamos conviver de forma fraternal. Hoje as pessoas, elas não se aprofundam mais nas relações, ou seja, em conhecer o outro. É tudo muito superficial. Nós projetamos no outro a pessoa perfeita, por isso que dizemos que é uma ilusão. Antigamente havia-se namoro, havia-se noivado, depois o casamento. Para ver o casamento havia todo aquele planejamento. Olha, nós vamos comprar a casa, nós vamos começar a mobiliar. Hoje a coisa é muito rapidinho, né? A pessoa começa a namorar, já começa a pensar em morar junto. Pode dar certo? Pode. Isso quando tem um amadurecimento espiritual. Aí, de fato, pode dar certo. Mas, normalmente, quando a coisa é precipitada, pode ter certeza que ali pode, de fato, não continuar, pode, de fato, acabar essa relação. Joana de Ângeles também fala em amor, imbatível amor, na separação. Por que pode haver a separação, né? Ela diz que, normalmente, isso ocorre quando houve uma precipitação na união. Não com a pessoa, com a individualidade, com o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneísmos, com as projeções que desaparecem com a convivência, desvelando cada qual conforme é e como não se apresenta no período da conquista. É exatamente aquilo que eu falei, são as nossas ilusões, nós idealizamos, projetamos na outra pessoa aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Nós não nos aprofundamos, né? Como diz hoje os jovens, né, que utilizam a internet, a pessoa ela é acessada, as pessoas não se aprofundam, não buscam conhecer de fato quem é aquela outra pessoa. Por isso, hoje, nós trazemos, inclusive, uma proposta para as casas espíritas, uma proposta para as federativas, que seria a escola de família, para que a gente pudesse superar as adversidades, porque, como eu disse, nós não somos preparados para enfrentar os problemas que decorrem depois de uma união. O que seria uma escola de família? Seria um grupo dentro de uma casa espírita, ou dentro, né, ou mesmo da federativa, né, da USE, ou qualquer coisa assim, que pudesse ter alguém preparado ali, terapeuta de grupo, fazer terapia de grupo, conselheiros de casais, ou psicólogos, psicoterapeutas, mas também pessoas que tenham conhecimento da religião, no nosso caso, a doutrina espírita, porque essa ideia surgiu na Espanha. Uma amiga nossa foi para a Espanha e, ao passear por Madrid, ela viu vários cartazes ali distribuídos no metrô, nos pontos de ônibus, onde convidavam as pessoas para participar dessa escola de família. E isso foi idealizado pela Igreja Católica. Agora, imagina se nós tivéssemos isso, a importância que isso seria para ajudar esses casais que estão enfrentando problemas. Esse acolhimento dessas famílias poderiam ser pessoas que vão se casar e pessoas que já estão casadas. Iriam diminuir os suicídios, iriam diminuir as separações, as violências, os feminicídios, inclusive as sequelas que muitas vezes geramos nos nossos filhos. Faz 3 anos que eu trabalho em várias casas onde tem me chamado a valorização da vida. E tenho conversado, as pessoas depois da palestra vêm conversar comigo a respeito do assunto, e eu tenho feito roda de conversa com jovens. Teve o caso de uma garota que tentou suicídio 5 vezes. E quando eu quis me aprofundar no assunto, eu quis conversar com os pais para saber o que estava acontecendo, você percebe que havia uma desestrutura familiar. O que a garota estava fazendo? Tentando chamar a atenção dos pais para alguma coisa. Não sei o que era, mas estava tentando chamar a atenção dos pais. Então, vejam a importância de ter, de fato, uma família estruturada para diminuir a questão da violência, a questão do suicídio, a questão da separação, que pode gerar sequelas nesses nossos filhos, nesses nossos jovens.
Ninguém resolve os nossos problemas. Somos nós quem temos que resolver. Mas diante ali daquelas reuniões que seriam feitas, nós poderíamos ali encontrar o melhor caminho para resolver aquilo que nós estamos enfrentando. Quando duas pessoas se unem, quando resolvem ali se casar ou resolvem morar junto, não importa. Deve começar, a partir daí, um exercício do altruísmo, porque é justamente isso que vai anular o egoísmo, o orgulho que nós trazemos. Porque quando nós somos solteiros, nós dizemos, é meu carro, é minha casa, é meu quarto, minhas coisas, é tudo meu. Né? Quando nós nos casamos, nós fazemos uma conta diferenciada, né? Porque aquilo que é meu passa a ser o quê? Deve passar a ser nosso. Então, é dividir para poder somar. Porque, infelizmente, desde que nós nascemos, muitas vezes, de forma inconsciente, nós somos educados para sermos egoístas. Quando os nossos pais nos dão as coisas, né? Quando temos 2 irmãos da mesma idade, dão um brinquedo para cada um para que os 2 não briguem. Então, a criança tem o seu quarto, tem o seu brinquedo, tudo é seu. Às vezes tem até copo, prato, tudo dele. Né? Quando nós temos que ensinar a compartilhar, né, a dividir, porque é isso, de fato, que acaba alimentando o nosso egoísmo e esse egoísmo que vai alimentar o nosso orgulho. Então, esses são obstáculos para o nosso progresso. Então, nós temos que aprender a compartilhar desde tenra idade, desde que somos pequenininhos. E nós sabemos que a união não é o acaso. Eu estou convivendo com as pessoas que eu, de fato, preciso estar. Imagina, no meio de bilhões de pessoas, nós escolhemos aquela para estarmos juntos. Podemos nos precipitar? Podemos. Podemos nos iludir? Podemos. Porque temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa a quem eu escolhi não seja importante para que eu possa desenvolver sentimento. Porque no planejamento reencarnatório são colocados no nosso caminho pessoas com quem nós temos que conviver. Então, vejam a importância de eu alimentar o sentimento. De repente, são pessoas que eu posso desenvolver um sentimento, que é alguém que foi difícil no passado e que hoje nós estamos juntos. Eu posso, de fato, aprender o verdadeiro amor estando com aquela pessoa. As pessoas, hoje em dia, falam muito em crise, né? Tem crise econômica, crise política, crise educacional, crise na saúde, é crise para todo lado. Você vê nos jornais, na televisão, em todo lugar se fala muito em crise. Mas a principal crise que dá origem a todas as outras crises é a crise moral. É consequência, em grande parte, essas crises morais, é consequência, em grande parte, dos desmantelamentos dos laços de família. Por quê? Porque falta respeito, falta tolerância, às vezes tem ali muita autoridade, né? A falta de paciência, às vezes ocorre traição na relação, sem falar da falta do quê? Do enamoramento, da conquista, do romantismo, do comprometimento que nós temos que ter na relação. Então, nós precisamos, de fato, aprender que não é porque casou nós temos que relaxar. Nós temos que continuar, né, aquele processo do enamoramento, da conquista, continuar, porque senão cai, de fato, ali, né, no marasmo, a pessoa acaba ficando desanimada com a relação, né? Então, nós temos que continuar. Eu conheci uma senhorinha uma vez que tinha mais de 50 anos de casado, e eu via os dois sempre de mãozinha dada, ele sempre fazendo carinho e elogios a ela, e eu perguntei, qual é o segredo de uma relação de mais de 50 anos? Ela diz, nós continuamos nos amando muito a cada dia, porque ele está sempre falando que eu estou bonitinha, olha, eu não fico sem batom, eu não fico sem pentear o meu cabelinho, ele não chega em casa e me vê de qualquer forma, né? Eu nunca estou de qualquer... Eu me arrumo para ele, é para ele que eu me arrumo, e assim vice-versa. Então, vejam, continua em namoramento, né? Mais de 50 anos de casado, é o respeito que um tem pelo outro. Nas últimas décadas, o número de homicídios entre adolescentes acabou quadriplicando, o de suicídios triplicou, e o de estupros acabou até dobrando. De acordo, né, com os estudos, com mais da metade dos casamentos atualmente terminando em divórcio, milhões de crianças estão sujeitas a problemas que os cientistas sociais associam à dissociação da família, ou seja, a dissolução da família.
Por isso que, mais uma vez, nós falamos da importância da escola de família, para que as pessoas possam trocar essas experiências e buscar ali o melhor caminho. Vejam algumas estatísticas que nós já achamos assim, estatísticas estarrecedoras, né, de vários institutos que dizem 83% dos casamentos estão em crise, 48% dos filhos não se sentem amados e vice-versa. 90% do tempo, as pessoas vivem os seus vícios na internet, no celular, joguinho de futebol no final de semana, né, quando nós deveríamos estar ali com a família. 95% da violência sexual começa em casa. 60,5% dos estudantes consomem álcool ou algum tipo de droga. 20% das crianças entre 9 e 10 anos já têm contato com erotismo. 52,3% dos meninos e 39% das meninas já iniciaram sua vida sexual entre 10 e 14 anos. Vejam, tudo isso pode desestruturar as pessoas emocionalmente, podem vir a ter alguma psicopatologia, né, por conta dos problemas que nós não sabemos, de fato, enfrentá-los. Nós não estamos preparados para isso, né, para esse enfrentamento dos problemas, gerando conflitos emocionais, né, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz que 90% da população mundial tem algum tipo de psicopatologia. Então, nós precisamos aprender a desenvolver o verdadeiro sentimento. E qual é esse sentimento? É o amor. Nós não sabemos ou não entendemos direito o que vem a ser amor. Porque o nosso amor, esse sentimento que nós dissemos que tem, é um sentimento egoísta, vulgar, fugaz, individualista, e é um sentimento de posse. Veja a questão do feminicídio. E vejam a desculpa, né, a justificativa que muitos homens dão. Matei por amor. Matar por amor, né? Quem ama, mata. Então, vejam, não é? É uma questão ali de orgulho ferido, alguma coisa que aconteceu que fez com que o homem tomasse essa atitude. Muitas pessoas, muitos homens, ou mesmo mulheres, acabam ali podando o outro, né? É uma visão tão individualista, trazendo frustrações para o outro, insatisfação. A pessoa acaba tendo uma insatisfação profissional, né? Gerando conflitos emocionais. São aquelas pessoas que, na verdade, não respeita a opinião do outro, o desejo do outro. E numa união é preciso que haja ali o respeito, né, pelos desejos do outro. Não é só o meu desejo que tem que prevalecer. Nós sabemos que o verdadeiro amor é quando nós esquecemos de nós mesmos para pensar no outro. Né? Nós esquecemos de nós porque queremos ver o outro bem, o outro feliz. Lembrando que paixão não é amor. Paixão, se ela não for alimentada, ele apaga. Então, nós temos que começar ali com afetividade para que a gente possa desenvolver o verdadeiro amor, que o amor é construção. Casamento não é somente um contrato de compromisso jurídico, é muito mais do que isso. É um contrato espiritual, de consciência para consciência e de coração para coração. E é nestas uniões que nós temos, nos casamentos, que nós vamos receber os nossos filhos, né, os espíritos que nos são enviados para que nós possamos orientá-los da melhor forma possível. Podem ser biológicos, mas podem ser filhos do coração. Deus encaminha, de alguma forma, aqueles espíritos até nós. Então, não é somente através de nós que eles nos chegam. Pode vir por outros caminhos, mas que são nossos filhos também, né? São filhos do coração. Sandra, você tocou num ponto muito importante durante toda a explanação sobre a crise moral. Lembrando que Leon Denis já falava da crise moral em 1800, lá no livro Depois da Morte, né, com os mesmos problemas que a sociedade tinha. Complementando tudo que você disse, gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu queria saber um pouquinho a opinião da Ditinha. Da Ditinha com relação a isso. Microfone. Desculpa. Tá me ouvindo? Agora desculpa. sim. Tá, eu queria saber qual que é a opinião em cima da explanação da Sandra, que ela passou para nós.
Eu acho assim, eu acho que eu vou começar falando da minha explanação, porque eu acredito que ela vai vai complementar isso, porque a gente sabe que é um assunto muito importante, muito complexo, e nós não temos a intenção aqui de esgotar esse assunto, até porque ele é repleto de novidades todos os dias, porque nós, da sociedade, a gente vem se descobrindo, os conflitos vão aparecendo, então a gente vai tomando pé da situação. Mas nós temos percebido, por exemplo, na casa espírita, e eu venho aqui a reforçar isso que a Sandra falou, da necessidade dessa escola de família, porque nós realizamos na casa um trabalho espiritual e aliado ao atendimento fraterno, e nós temos recebido muitas pessoas com problemas de relacionamento. E os papéis vão se invertendo, porque ora um filho queixa do pai, outra hora é o pai que queixa do filho. Então, se nós que temos em mãos já esse consolador, que eu costumo dizer que, como o próprio nome diz, que é o Consolador Prometido, onde o Cristo já previa que nós estaríamos vivendo esse período mais conturbado, esse período de dor, de aflição. Então, eu reforço muito o que a Sandra disse, que nós temos, os espíritas cristãos têm esta base e temos condições de estarmos atuando nessa lacuna. Então, é muito importante, eu acho que é necessário mesmo. Sandra, você pode continuar, porque depois que eu me toquei, você também não terminou. Não, a gente pode continuar aqui no bate-papo, não tem problema nenhum. Se quiser, a gente vai ali. Não, pode terminar, depois, aí, a hora que eu falo a minha, e depois a gente fecha. Sandra tocou em vários assuntos, né? Inclusive na escola de família, dentro das casas espíritas. Então, ela falou bastante coisa, com bastante riqueza, né? Inclusive a Maria Dolores aqui também, agradece, você ter tocado no assunto da adoção dos filhos, né? Sobre as dificuldades Se você me permite, Mariana, eu queria até contar uma historinha, essa questão de filho, não é que eles nos chegam, né, por outras vias, muitas vezes. Há mais de 30 anos atrás, na casa que eu frequento, uma amiga nossa, a mãe dela tinha vários filhos, mas naquele tempo, há 35 anos, não é a burocracia que é hoje. A mãe abandonava a criança lá no hospital e, de repente, aparecia alguém para adotar. E foi o que aconteceu. Disseram a ela que a mãe tinha abandonado, e ela, então, foi até o hospital porque ela queria adotar, embora ela já tivesse vários filhos biológicos. E as enfermeiras, para tirar um sarro nela, para saber se ela ia saber, de fato, qual seria o filho dela, pediu que ela entrasse no berçário e, no meio de todas as crianças, ela olhasse para saber qual era o seu. Ela foi em todas as crianças e parou do lado do bercinho e disse, esse é o meu. E eles disseram, é esse que é o seu mesmo. Quer dizer, ela sentiu, né, porque nós sabemos que nós escolhemos também na espiritualidade, não é? Através do planejamento. Tem o caso, depois a Ditinha pode até falar da reencarnação de Segismundo, quando os pais, no desdobramento, vão até a espiritualidade, estar com o espírito que eles vão receber. Então, aquele espírito, ele vem por outras vias, às vezes não é só do ventre, mas é principalmente do coração. É muito linda essa história. E vamos saber a história de Segismundo, tem gente que não sabe. Ok, eu vou então tentar dar continuidade dentro da problemática da vivência e trazer dentro dessa nossa edição, nós combinamos assim, eu e a Sandra, para nós colocarmos agora a dificuldade, a vivência sobre este olhar do Consolador, sobre o olhar do Evangelho de Jesus, porque o nosso objetivo é estimular os nossos amigos a esse olhar cristão para com os personagens da família, da nossa família, daquela do qual nós estamos inseridos nessa existência, para que amplie esse olhar fraternal para com eles. Por quê? Porque, diante do que eu falei há pouco, vem crescendo muito o índice de separação, o índice de suicídio, de pessoas em desarmonia.
Então, nós tivemos há poucos dias um caso de amigos onde o esposo cometeu suicídio e eu fui convocada para ir lá falar para a esposa e para o filho e para a mãe do rapaz. Fui com a irmã e veja a desarmonia como que ela está presente nos lares, e aí eu volto a reforçar o preparo de nós espíritas. E quando eu tive que dizer para ela que o esposo tinha suicidado, ela falou, mas como, né? Primeiro ela explodiu, xingou tudo, ela falou assim, eu falei para ele não fazer isso. Se ele quisesse fazer, então a gente combinaria, a gente fazia coletivo. Nós todos aqui, eu e ele e o nosso filho. E ele questionou, mas como? Porque é um filho já um pouco problema também, pensamento acelerado, tudo. Ela falou assim, disse que o marido falou, mas ele é muito novo. Ela falou, é a vida que ele tem, não vai fazer muita diferença. Então, a gente teria combinado, eu propus para ele, para a gente fazer um suicídio coletivo. Então, veja o nível que está os nossos irmãos. Então, e todos nós, né, eu acho que é unânime que todo mundo quer ser feliz. Mas a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que a gente tem dentro de casa, de enxergar aquilo que a família que a gente tem. Até tem uma trovinha muito legal do Vicente de Carvalho, que ele diz da árvore dos dourados pomos. Eu acredito que muitos já conhecem. Então, ela diz assim, lá no final desse versinho, ele diz, essa felicidade que supomos, que é a árvore milagrosa que nós sonhamos, toda arreada de dourados pomos, ela existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Então, a gente coloca sempre a felicidade na casa do vizinho, a família do vizinho, sim, que é legal, a família americana, que é legal. Então, a gente nunca coloca a árvore da felicidade, aquela que vai nos proporcionar felicidade, dentro do nosso quintal, dentro da nossa casa. Então, a Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela diz que a família é um bendito laboratório para as experiências inabordáveis da evolução. É um lugar de esperança, é um lugar onde a gente instrui e transforma as pessoas. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas se a família é tão importante, por que é que acontece tanto conflito? Por que é que a gente vive com uma intolerância coletiva, como a gente tem visto, principalmente nesta era agora, no século XXI, nós estamos intolerantes, nós temos aí os meios de comunicação, o avanço da internet, e nós mudamos os nossos costumes, precisou vir uma epidemia para nos fazermos voltar para casa, voltar para o núcleo da família. Então, e é esta a proposta do cristão do século XXI. Porque chegou a hora de nós desatarmos os nossos nós, com tudo que nós temos recebido de instrução. Meus amores, faz 2000 anos e pouco que nós temos o Evangelho do Cristo conosco. Então já está na hora de nós começarmos a praticar. Com tantos profetas, com tantas entidades venerandas, com obras maravilhosas, e nós estamos ainda patinando. Então, nós temos que começar a desatar esses nós pelas escolhas equivocadas que nós fizemos no passado, pelo uso do nosso livre-arbítrio, e só assim, resolvendo todas essas pendengas, que a gente vai poder viver aquela família doriana que passava na televisão, que é aquela família toda feliz, que a gente ficava lá, né, olhando. Todo mundo quer isso, mas nós precisamos construir. E a gente vai vendo que a definição de família, ela é dinâmica. Então, se nós buscarmos no dicionário, há um tempo atrás, nós vamos encontrar que família era o quê? Um grupo de pessoas que viviam sobre o mesmo teto, especialmente composta de pai, mãe, de filhos.
Então, essa definição, como a Sandra já mostrou, ela teve um progresso, mas essa é o que estava aí, mais ou menos, até há pouco tempo. Mas aconteceu um fato interessante, foi no dia 8 de maio de 2016, durante o Fantástico, eles mostraram que o grupo do Dicionários Rowais, ele estava fazendo uma pesquisa com 3.000 pessoas, porque estava fazendo 30 anos da obra, e eles queriam atualizar alguns verbetes. E a família era uma dessas palavras que eles queriam trazer na definição que ela refletisse o momento da época. Então, eles consultaram mais de 3.000 pessoas para poder construir essa definição. E ela, olha que interessante, ela ficou: família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo teto e mantêm entre si uma relação solidária. Então, veja que ela abriu, e foram as próprias pessoas, a realidade dessas pessoas que passaram isso. E aí a gente vai buscar na pergunta 695, quando o Consolador, quando Allan Kardec pergunta para as entidades venerandas sobre o casamento, e ele faz uma pergunta, e nessa pergunta ele acaba definindo o casamento, e ele diz assim, que o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Então, veja que o Consolador não fez a pergunta de casamento baseado nessas definições antigas. Ele já deu uma abertura. Então, hoje nós vemos dentro do direito brasileiro, dentro da nossa sociedade, mais de 10 tipos de família. E é cada dia, porque ela é dinâmica. Algumas estão em leis, outras em súmulas, outras apenas em doutrina, mas nós vamos percebendo que o codificador, ele já tinha esta visão. Então, ele coloca como casamento a união de dois seres, ele deixa a questão aberta, ele não se restringiu. E aí, meus amores, eu trago uma primeira reflexão para nós. Por quê? O preconceito, porque um desses tipos de família é a família homoafetiva. Então, muitos dos nossos irmãos da casa espírita têm evidenciado algumas atitudes de repulsa, de preconceito contra esses irmãos. Muitos queixam que, às vezes, afastam daquela casa porque as pessoas têm dificuldade de lidar com essa situação. Então, nós precisamos, porque o Cristo não apresentou nenhum julgamento enquanto aqui esteve. Então, nós não estamos em posição de julgar ninguém. E todos nós estamos dentro desse projeto iluminativo que o Criador tem por nós. Então, eu gosto muito de trazer para um tema de alta complexidade como é esse, que a primeira coisa que nós temos que fazer é distinguir o homem espiritual do homem da terra, do cidadão da terra e do cidadão do universo. Por quê? Porque nós, meus amores, eu digo que uma das coisas, para mim, mais importantes que eu consegui tirar da doutrina espírita foi de saber que somos almas imortais. Somos cidadãos do universo. Então, nós estamos dentro deste projeto divino de buscar trazer, de ajudar-nos a construir, a sermos este homem perfeito, para sermos esse cidadão que quer ser feliz. Então, na pergunta 1009, do Livro dos Espíritos, tem vários espíritos que dão mensagens lindas nessa pergunta, e nós temos uma de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele diz que o objetivo da humanidade é gravitar em torno
da divindade. Olha que coisa linda. Então, nós estamos aqui para aprender a gravitar em torno da divindade. E o que seria essa divindade? Seria para nós a perfeição. Seria praticar as leis divinas que estão em nossa consciência e foram nos transmitidas pelos profetas e principalmente pelo próprio Cristo. Então, se nós estamos aqui dentro dessa construção para sermos espíritos puros, nós temos hoje, com toda a bagagem recebida, veja, nessa pandemia, quantas palestras nós ouvimos o dia todo. Então, nós não podemos hoje estar mais do jeito que nós estávamos antes. Nós temos que ser a diferença, nós temos que ser diferentes, termos este olhar, fazermos essa reforma íntima, esse conhecimento do que é que nós somos. Nós temos a mania de achar que quando nós olhamos para uma pessoa, nós achamos que ela é aquilo que é a experiência dela de agora. Mas nós não somos, eu não sou Ditinha, eu estou Ditinha. Eu sou o reflexo de muitas existências, já moramos, né, encarnamos em vários lugares, já falamos várias línguas. Então, nessas existências, nós fomos desrespeitando as leis, ferindo as leis divinas. Então, nós fomos dificultando os relacionamentos. Mas para gravitar, eu preciso reparar, eu preciso reconstruir todas essas relacionamentos em que eu destruí. Então, se nós buscarmos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo honrar o vosso pai, a vossa mãe, ele faz uma diferenciação da parentela corporal e da parentela espiritual. Então, Kardec ele vai mostrando para nós a diferença das duas. E eu vou começar falando rapidamente, porque eu sei que você que está nos ouvindo já conhece isso, eu só vou pegar o gancho aqui para a gente continuar a falar das problemáticas. A parentela espiritual é aquela que é estabelecida ao longo das encarnações, por afinidade, a gente vai criando laços, a gente vai se aproximando das pessoas, então as pessoas têm normalmente as mesmas aptidões, os mesmos gostos, é uma maravilha. Então, se nós temos uma família assim, a gente não tem problema, não é aí que está o foco do problema. Porque conviver com alguém que tem a mesma sintonia, que pensa, tem os mesmos gostos, é ótimo, é maravilhosa. Então, acontece que a nossa família do planeta Terra, ela não é, né, raras exceções que ela é composta de espíritos, de almas que pensam, né, que fazem parte dessa parentela espiritual. Então, a gente vai passar para aquela família aqui, que é a parentela corporal. Veja, que é aí que vai nascer as grandes dificuldades. Quem é essa parentela corporal? São aquelas que são formadas pelos laços consanguíneos. Então, nossos pais nos deram, eles não fornecem a nossa alma já é velha. Eles fornecem o material que vai compor o nosso invólucro corpóreo, porque o espírito já é anterior. E essa família, veja, esta família, ela é composta, na maioria das vezes, por espíritos afins e espíritos não afins, por obra da misericórdia divina. E esses não afins que vão estar reunidos ali, por obra da justiça divina e da lei de causa e efeito. Então, nós não vamos trazer esses espíritos simplesmente por capricho divino, não. Porque Deus é justo e bom. Então, a misericórdia vai providenciar esses encontros para que a gente se acerte para progredir neste processo de vibrar em torno da divindade. E a gente busca lá na pergunta 389 do Livro dos Espíritos, quando fala Kardec pergunta daquela repulsão, daquele sentimento instintivo que a gente tem por algumas pessoas, né? Da onde se origina?
E ele fala que são espíritos antipáticos, que se adivinham e se reconhecem, sem se falar. Reconhece, ou seja, provavelmente tivemos encontros, tivemos desarmonias. Então, esses espíritos vão estar. Mas por que que Deus permite isso? Se ele é suprema bondade, supremo amor. Por quê? Aí a gente vai lá na pergunta 207, de novo. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento para a santificação. Por isso que os laços são frágeis, eles podem se romper ao longo das existências. Então, a família espiritual, a tendência dela é crescer. A família consanguínea, às vezes, ela pode se desfazer na atual existência mesmo. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente traz toda a nossa bagagem, né? Todos os nossos vícios, também trazemos virtudes, e nós vamos ter dentro deste programa, um programa para nós podermos aperfeiçoar, para que a gente possa se entrosar junto. Então, meus amigos, eu sempre digo que a cegonha não erra o endereço. Então, nós temos que avaliar, aproveitar a experiência. E se você está numa família onde só tem afinidade, só tem alegrias, quem sabe o seu projeto seja estar ajudando a família universal, já que nós somos cidadãos do universo, fazemos parte da grande família universal. E a gente vai aprendendo aqui, neste processo, a reformar este homem velho, que eu digo, né, algumas pessoas dizem, preciso matar o homem velho. Não, não falo matar, não. Eu falo reformar este homem velho com exatamente aproveitando essa oportunidade, trazendo a família para junto de nós. Porque durante essas vivências a gente desrespeita muito os códigos, os soberanos códigos das leis divinas, que são aquelas leis traçadas cujo principal objetivo é viver o amor. Então, se a gente pegar a pergunta 132, que vai falar qual é o objetivo da encarnação, é trabalhar a nossa perfeição. E o objetivo de eu reencarnar é expiar, é o melhoramento da humanidade, é a oportunidade de nós estarmos resolvendo essas pendengas que a gente foi fazendo. Nós temos a oportunidade de reabilitar com os agressores de ontem. Por isso que o lar é este educandário. Então, missionário, depois, se der tempo, a gente vai, sim, falar da obra de Missionário da Luz, da reencarnação de Sigismundo, porque, resumidamente, ele era um espírito que interferiu no relacionamento entre um casal, e talvez por orgulho, por egoísmo, por vaidade, interferiu. O casamento acabou se desfazendo, essa moça, né, depois acabou praticamente quase que vivendo uma loucura, foi para um prostíbulo, enfim, perdeu uma encarnação, acabou desencarnando numa situação horrível, e depois este espírito que provocou tudo isso também, ele acabou não ficando com ela, porque, né, ela acabou também desencarnando, e ele para reconciliar, ele precisou ser aceito, e ele viria numa encarnação depois como filho desse casal que ele atrapalhou. Então, mostra a misericórdia divina como a oportunidade do lar em juntar, em resolver. Por quê? Porque quem melhor para reestruturar uma família, senão aquele que ajudou a desestruturar? Então, a misericórdia aproxima para que a gente junta possa resolver tudo isso. Então, é feito esse planejamento, é feita essa aproximação, este medo desse espírito que é o Sigismundo, a dificuldade do momento da encarnação. Então, a aproximação
Então, é toda uma dificuldade. Mas quando a gente recebe no lar uma oportunidade dessa, mesmo que não fomos nós que demos a causa dessa desarmonia, porque aqui nós estamos falando da pergunta 167, que é de expiar, daqueles casos em que nós demos causa, que nós maltratamos, mas quando nós não somos esses que demos a causa, mas nós recebemos em nosso lar pessoas em desajuste, cabe-nos o quê? Trabalhar para esta harmonia, porque esse é o objetivo dos laços, das uniões, que é fazer desenvolver o amor, porque o amor é a lei que rege o equilíbrio do universo. Então, as uniões são para isso, para que a gente desenvolva afeto, para que a gente possa fazer com que este amor possa intervir, iluminando-nos, desatando esses tamanhos, quantos nós que nós vamos traçando ao longo das nossas existências. Porque, como diz Emmanuel, cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação em que ela é capaz de desenvolver. Então, você está no lar correto, porque aquele raio de ação é que você está ajustado para quê? Para se refazer, para se ajustar nesse processo de reconciliação. Então, a família, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 12, ele diz que a família consanguínea, entre os homens, ela pode ser apreciada como um centro essencial dos nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, que o passado vai nos devolver. Então, se eu causei lá no passado uma desarmonia, se eu deixei alguém enlouquecido, magoado, como é que eu vou hoje receber essa pessoa no meu convívio? Enlouquecida, magoada. E cabe a mim agora refazer, reparar, como a gente sabe lá no livro do Céu e Inferno, como que a gente vai se desfazer de todos os problemas? É passando pelo arrependimento, passando pela expiação e reparando os nossos débitos. E quanto a isso, às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou fazer? Eu não me lembro do que eu fiz para aquela pessoa. E a gente vai dizer que, graças a Deus, você não se lembra. Que a misericórdia providencia o esquecimento. Então, o nosso corpo, ele praticamente neutraliza essas lembranças, mas em benefício nosso. Só que tem uma coisa, meus amores, nós temos duas memórias. Nós temos uma memória intelectual. Então, eu não me lembro. Se eu morei, por exemplo, no Japão, falei a língua japonesa, muitas das coisas eu não vou me lembrar, nada disso. Mas uma coisa o nosso corpo não bloqueia, que é a memória emocional. Então, quando nós trazemos esses espíritos em desajuste para o nosso lar, a memória intelectual ela é bloqueada, mas a memória emocional não. Então, eu não me lembro o que eu fiz, mas a minha presença, na presença desta pessoa, ele vai se lembrar não do que eu estou fazendo, mas ele vai sentir o que eu já fiz no passado. Porque essas marcas, elas permanecem, esse sentimento permanece. E é por isso que nós temos essa dificuldade, às vezes, com um membro da família. A gente olha aquela pessoa e fala, eu tenho que gostar, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é meu esposo, mas eu não sei, dá uma coisa ruim. É a memória emocional que nós trazemos. Então, é isso que nos dificulta. E eu queria ir agora indo para qual é a postura nossa da casa espírita, qual é a postura daquele que é cristão, daquele que recebeu das mãos desse codificador essa doutrina, essa bagagem maravilhosa. Qual é o nosso papel? Se o problema está na nossa casa ou está fora dela, com outras pessoas que chegam até nós, vamos apresentar Jesus a essas famílias. Vamos apresentar o evangelho no lar.
incentivar as pessoas à reforma íntima, vamos ajudar a educar este sentimento, porque a memória emocional, ela não se apaga, mas ela pode ser reformulada para que eu possa estar caminhando com esta pessoa. Então, eu trazer Jesus, para que a gente possa mudar o tipo de onda, porque o que vai me vincular às pessoas é a nossa mente, porque a nossa mente, ela se vincula numa energia, e a gente vai estar trazendo essas pessoas para o nosso convívio de uma forma ou de outra. É um magnetismo. Então, eu tenho que mudar o padrão de vibração da minha mente. Então, por isso que Jesus falava, onde está o teu tesouro? E eu pergunto agora para você, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração hoje? Com tudo que nós temos recebido, com este evangelho maravilhoso. Então, nós precisamos começar a dissipar esta carga, a ir reformulando essa imagem, essa memória emocional das pessoas. Então, nós vamos ver que o remédio para todos os males é o amor. E só ele vai conseguir dissipar todas essas sombras. Então, André Luiz, ele diz que cada centro de força vai exigir de nós uma harmonia perante as leis. Então, nós temos que trabalhar esta harmonia do sentimento, do pensamento, educar aquilo que eu penso, começar a vibrar agora e não em ondas longas, em ondas médias, que é o padrão nosso da Terra. E você sabe que uma onda longa, essa que a gente vibra, entre um pico e outro, porque a onda a gente vibra, né? A onda é matéria, e cada onda longa, de um pico na outra onda, ele atinge mais de 600 metros. E a onda média, ela é menos, é até 600 metros, de 60 a 600 metros. E as ondas curtas, elas têm um pico mais curto, então essas ondas curtas, elas atingem a espiritualidade, elas já atingem outros hemisférios. E você sabe como vibram as entidades venerandas em angristons, que é o quê? Cada 1 milímetro do nosso metro, cada 1 milímetro tem 10 milhões de angristons. Então é assim que vão vibrar, que pensam essas entidades, espíritos puros, entidades já em outro nível. E nós estamos aqui hoje ainda vibrando em onda longa, meus amores. Então, se nós queremos herdar essa terra regenerada, nós temos que começar a avaliar aquilo que nós temos, trabalhar, porque cada desequilíbrio desse que eu carrego, eu produzo em mim desarmonias, eu produzo doenças. Então, quando eu falo de trazer Jesus, é reformular aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Então, trazer para o nosso lar as pessoas que estão em dificuldades, passar para elas, trazer Jesus, o evangelho no lar. E se eu tenho no meu lar pessoas com dificuldade, abrace esse filho, faça como o filho pródigo. Quando ele saiu, gastou toda a bagagem, o que o pai fez para ele? Fez uma festa quando ele voltou. Então vamos, hoje, se muitos de nós estamos ainda já comendo as comidas dos porcos, diante de tanto problemas que a gente está, quando eu falo comida de porcos, não é literalmente não, mas é vivendo essa angústia, vivendo este inferno que nós buscamos para nós. Então chegou a hora de voltar para Jesus, trazer para o teu coração. Então, para isso, o evangelho, segundo o Espiritismo, ele é maravilhoso, porque ele traz toda essa parte moral dos ensinos de Jesus, trazer a humildade, mas dar tempo, respeite as pessoas que convivem com você, respeite, né? Traga a humildade, lembre de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que ele diz que há tempo para tudo debaixo da terra. Então, respeite essas pessoas. Todos nós sabemos qual é o papel que a gente tem que exercer na nossa casa, como filho, como esposa, como esposo, como mãe. Mas, às vezes, a situação exige de nós um pouco mais.
E eu lembro uma passagem do Evangelho de Jesus, ela é citada por Mateus capítulo 5, versículo 38, ela diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém, eu vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer um bater a tua face direita, oferece também a outra. E aquele que quiser brigar com você para tirar a tua túnica, dá também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe logo 2. E para quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Então, meus amores, a gente briga tanto por pouca coisa. A gente adora arrumar tititi com as pessoas. Então, eu tenho uma frase que eu já vi que é assim: você quer ser feliz ou ter razão? Porque quando a gente quer ter razão, a gente às vezes briga tanto e a gente sai numa discussão infeliz. Então, eu estou opinando agora, há pouco tempo, por ter razão. E se ter razão significa, você quer a minha capa? Tó. Você quer ter razão? Tó. A culpa foi minha. Não vamos brigar com isso. E quando ele fala de caminhar a 2ª milha, é a situação que, às vezes, a 1ª milha, você vai caminhar com aquele desafeto que você desestruturou. Então, você vai ter aquelas contendas, aquela dificuldade, e aquela 1ª milha vai ser difícil. Mas, às vezes, a 2ª milha é quando ela vai olhar e vai ver que você mudou. É a hora de você reformar aquela memória emocional tua. Então, faça um pouco mais, caminhe um pouco mais essa 2ª milha. Espere. Quantas pessoas desertam, né? Acabam um relacionamento por pouca coisa, eu me lembro quando eu estava advogando, até alguns anos atrás, hoje eu parei de advogar, mas eu acabei perdendo muito cliente, viu, gente? Porque as pessoas chegavam, casais, com esse problema, e eu sempre batia nisso: vale a pena você cortar? Eu me lembro que Chico, ele tinha uma frase assim: se dá para desatar, não corta os nós. Né? Então, tem um pouco de paciência. Às vezes, tem casos que precisa desatar mesmo, mas que seja sem conflito, para que a gente não traga tanto problema para os nossos filhos. Então, siga o Evangelho, ele fala de humildade, da mansuetude, fala da misericórdia, fala do perdão, e não tem como falar de família sem falar perdão, meus amores. Não dá para conviver em família, não é, Mariana? Se a gente não trouxer perdão para dentro de casa. Todo dia a gente tem que perdoar. Por quê? Porque todo dia a gente é perdoado. Então... É interessante quando a gente fala de perdão e a gente fala de família, a gente fala de relacionamento, né? E observa aqui pelos comentários quantas pessoas sofrem em cima desses relacionamentos, muitas vezes esperando, tendo a expectativa, como vocês duas mesmos disseram. Lógico, né? A solução está no Evangelho, no perdão, como foi citado várias vezes, né? Tem mais alguma colocação? Tem uma pergunta muito legal que eu gostaria que as duas pudessem explanar para a gente. Aqui, cadê? Da Andressa Bispo, aqui, ó. Porque na pandemia, foi para muitas famílias a causa de instrumento de fim de muitos relacionamentos. Se vocês eu não puderem... o que você disse, Mariana. A pandemia foi? Tá. Porque, aqui no slide, aqui, ó, porque a pandemia foi para muitas famílias a causa ou instrumento do fim de muitos relacionamentos. Gostaria de vocês estarem passando a parte de vocês aí, por favor. Quer falar, Sandra? Bom, eu falo e você complementa, então. Porque as pessoas passaram a conviver mais, e a convivência não é algo fácil. Nós sabemos que para conviver nós precisamos exatamente ter humildade, ter a paciência, ter a tolerância. Então, ao estar juntos, às vezes acaba acontecendo atritos. Mas é aquilo que a Ditinha falou, a gente precisa ali, de alguma forma, buscar compreender. Não é só eu que tenho razão. Né? Nós temos que buscar, na verdade, essa humildade para também ouvir o outro. E nós precisamos entender
que o diálogo também é fundamental numa relação. Não pode ser somente aquilo que eu penso, mas eu tenho que respeitar o que o outro pensa também. Eu sei que às vezes a convivência é difícil, mas cada um tem que fazer a sua parte nesse momento, não é? Para que a gente possa, de fato, ali buscar aparar as arestas. Nós não estamos juntos por acaso. Então, nós estamos juntos com as pessoas que nós precisamos estar, pessoas que já foram difíceis no passado. Então, é nesse momento que nós temos que aprender, de fato, a desenvolver sentimento. Essa pandemia, nós temos que sair dela diferente, como diz a Ditinha. Nós temos que buscar ali aprendizado no momento das dificuldades, porque é muito fácil você viver no mar de rosas. Se você não tem problema, você não aprende. A gente aprende a partir das dificuldades. Então, é ter esse olhar também. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Não é? Não jogar a culpa no outro, mas às vezes a causa está em mim, no meu comportamento. Então, eu tenho que olhar para isso também. E olhar para a gente, aquilo que a gente faz, é preciso ter coragem, porque o nosso orgulho não nos permite ver que muitas vezes nós erramos. É mais fácil ver o que o outro está fazendo. Eu acho muito interessante a pandemia, porque é um processo que as pessoas estavam muito ausentes. Nós fomos nos habituando, nós casamos, muitos casamentos, né, que se desfizeram, casamentos jovens, tudo. As pessoas se casaram, cada um continuou a sua vida, né, trabalhando, pouco relacionamento, e baseados muitos casamentos na parte ou financeira, ou sexual, às vezes, e ela não foi construída esses laços. Então, cada um vivia a sua vida, e por isso que eu digo que a pandemia foi uma bênção na vida de muitas famílias, porque os filhos estavam jogados, e aí fomos obrigados a vir para dentro de casa. E eu costumo dizer que a família, ela é uma academia, e cada membro da família é um personal trainer para nós. E esse um vai treinar a nossa paciência, o outro vai treinar o nosso orgulho, o outro vai treinar o nosso apego, a gente vai ter que aprender a dividir. Então, são muitas vezes personagens que estão numa mesma pessoa. E a gente vai ter dificuldade, por quê? Como nós atraímos as pessoas para a nossa convivência, e pessoas que algumas das vezes nós temos essa desarmonia do passado, já visto que, eu acho que é Martins Peralva, ele cita mais ou menos 5 tipos de casamento na sua obra, né? Então, ele fala que os casamentos provacionais, eles são na maioria aqui. Então, nós estamos aqui para fazer ajustes nesses casamentos. E a gente precisa do quê? Como a Sandra falou, da tolerância, precisa da humildade e precisa aprender a suportar pessoas. Então, a resignação, né, Ditinha? A resignação. A resignação, esse suportar, ele é uma fase que antecede o amor. Porque quando a gente fala amar inimigo, é muito difícil, né? Eu tinha dificuldade para entender isso. Falava, mas Jesus foi sacana aí, né? Não dá amar inimigo, pelo amor de Deus, né? Aí uma vez eu li o livro, deixa eu ver, O Monge Executivo. E ele dá uma regrinha muito legal para isso. Que ele fala assim, que o amor é o que o amor faz, e não o que o amor sente. Então, se a gente fazer para o outro, e aí eu trago aquela regra áurea que Jesus deixou para nós, e ela resume tudo na nossa vida, os relacionamentos, que é, faça para o outro aquilo que você quer para você. Se nós trouxermos para todos os problemas essa regra, a gente vai diminuir muito. Então, fazer o amor, a ação, fazer. E quando eu começo a fazer para o inimigo, ter atitude para com ele, como eu queria que tivesse para comigo, eu vou aliviando um pouco. Então, se eu começo a bater de frente nessas desarmonias, foi o que muita gente, quando conviveu, quando começou a um enxergar outro, porque quando a gente está fora, a gente coloca máscara. Eu costumo dizer, sempre que a gente vai para a casa espírita, a gente veste a máscara de bonzinho. A gente vai lá, a gente beija, a gente abraça todo mundo, mesmo aquela pessoa que a gente tem aquelas coisas assim, né? Tititi, assim, a gente abraça, a gente beija. Só que a gente sai de lá, a gente tira a máscara.
E aí a gente chega em casa, e é em casa sem máscara, e o bicho pega. E aí as relações se deteriorizam, e a gente acaba entrando nesse processo de briga. Então, foi isso que aconteceu. Mas uma coisa é certa, que a maioria agora assentou. Aqueles que não suportaram, separaram, mas muitos resistiram. E as mães passaram a ter um olhar para com os filhos, a saber das dificuldades dos filhos que eles não sabiam, que colocavam na escola, a escola que era obrigada a educar essas crianças, e agora não. Agora eles passaram a entender, a dividir espaço com o esposo, com a esposa, compartilhar horário, né? Eu trabalho, você então faz isso, aquilo. Olha que maravilha. Então, é ter resiliência, e todos os problemas nos apresentam essa oportunidade de tirar o lado bom para a gente concretizar, para que a gente possa dar um salto nesse nosso processo de aprendizagem. Você falou uma coisa interessante, viu, Ditinha? Você falou a questão da gente usar máscaras, não é? Na verdade, nós somos, de fato, verdadeiros em casa. No nosso lar é que nós somos quem somos. E usamos, assim, de educação, somos mais finos quando saímos, né? No convívio social, porque nós queremos mostrar às pessoas aquilo que não somos, né? Então, que as pessoas não nos conheçam. Mas quando, às vezes, em casa, a gente costuma falar para o outro, ó, vai lá, pega aquilo, não, faz aquilo. Por que não em casa não ser verdadeiro e dizer, por favor, cordiais, né? Olha, muito obrigado por ter feito aquilo. Quando eu falei da questão do enamoramento, da conquista, que tem que continuar depois do casamento, eu lembro muito quando o Faustão, de domingo, falava assim, ei, minha senhora, aquele seu maridão que faz 2 dias que está deitado no sofá com aquele mesmo pijama, né? A gente fica esculacha, né? Esculacha mesmo, né? E quando chega uma visita, a gente corre para pentear o cabelo, para tirar o chinelo do pé. Por que a gente não é sempre a mesma pessoa em todos os lugares, não é? Mas sabe, Sandra, eu costumo dizer assim, né, Mariana, que a gente em casa, a gente tem, assim, uma habilidade também, outro foco, uma habilidade para descobrir, para colocar apelido, olhar o defeito do outro. A gente sabe irritar as pessoas, né? Basta ficar ali 10 minutinhos, a gente já descobre um negócio que a pessoa não gosta. E eu tenho uma passagem na minha vida que eu tenho uma dificuldade com o irmão, desde pequena. Quando eu tinha 10 anos, eu já era professora de catecismo na igreja. E todos os finados, a gente ficava na porta do cemitério pedindo esmola para as missões, né? E eu fazia o meu horário, mas meus irmãos, parece que eles tinham prazer. Eles passavam lá e a gente ficava o tempo todo com uma sacolinha falando esmola para as missões, né? Menina, eu saía de lá, eu chegava em casa, eles ficavam, eu acredito, mais de um ano, até no outro finados, eles olhavam para mim e ficavam esmola para as missões, eles sabiam que aquilo me incomodava, porque falar isso lá, na frente de todo mundo, era um incômodo. Então, eles me tirava do sério com relação a isso. E até hoje eu tenho dificuldade com esse irmão, porque era sempre um falando um defeito do outro. Então, a gente precisa parar um pouco com isso, né? E é a família que realmente nos conhece, né? Com eles não tem máscara, né? Tempo atrás eu fui pega pelo meu próprio filho, né? Porque eu falo, fiquei brava, olha que eu falo para todo mundo, eu sou bonitinha, eu sou palestrante, etc. Só que em casa tem a hora que a gente vira o 360, né? Eu comecei a brigar com meu filho, aquela exaltada, tal. Ele virou para mim e falou assim, mãe, você tem que sair desse trabalho de ser espiritual, porque você não faz nada daquilo que você faz, você não faz nada. Aquilo que você fala, vai ser sargento, vai ser polícia, vai ser... Ou seja, nessas horas, mas olha, o que acontece, Mariana? Como nós que é estamos difícil. recebendo, com esse período da transformação da Terra, nós estamos recebendo espíritos muito adiantados em alguns setores. E essa semana teve um caso desse. Meu filho está morando aqui, meus netos, eu tenho uma neta de 7, um neto de 4, e um de 2 e um de 1 ano.
E meu filho, ele dá a evangelização em casa para as crianças, então ele fala sempre isso, ó, não faz para o outro o que você não quer, se está brigando, está querendo o brinquedo do irmão, não briga, pede, divide, né? Não faz. Então ele repete muito, não faz para o outro o que você não quer. E na semana passada, meu esposo, ele é palmeirense, e eu e meu filho, né, somos São Paulino, né? Aí, meu esposo estava dormindo e o Palmeiras ia jogar mais tarde, 7 da noite. Libertadores. Ele falou assim, mãe, não acorda o Zezé, não. Deixa ele perder, deixa ele não assistir o jogo, não, né? O pequeno estava lá na sala e o pequeno falou assim, papai, você não fala para a gente que a gente não pode fazer para o outro o que a gente não quer? Você gostaria que ninguém te acordasse se você tivesse que fazer uma coisa? Olha, e você sabe que na hora pegou ele de calça curta, ele falou assim, mas se eu quisesse acordar, eu ia dar um jeito, eu não ia perder. Eu falei, fica quieto. Engole a lição e boa, não dá desculpa, não, você vai... Então, é verdade. Muito certo. Porque a gente repete, mas nós, como diz a meninada, a gente escorrega na maionese de vez em quando, né? E o pé na jaca. Exatamente. Eu falo que se meu carro tivesse câmera e as pessoas ficassem me vendendo o carro, eu falo sozinho, eu chamo a minha atenção. Eu acho que é coisa de espírita. Eu acho que, gente, se alguém me ver, vai falar, essa mulher é doida, não é possível. Mas é assim que eu fico me policiando, não é? Às vezes alguém me fecha, eu às vezes tenho vontade de descer o vidro para xingar, alguém me fecha, eu falo, não vou fazer isso, não. Vai que assistir uma palestra minha. Verdade. Mas tá bom. Só uma última pergunta que é bem interessante aqui da Tereza Cristina. Olha que interessante essa pergunta. Será que amar no tempo de Jesus tinha o mesmo conteúdo de significados que conhecemos? Acho que nesse entendimento, assim, será que nós não evoluímos? Será que nós progredimos? Como é que será? Será que o amor mudou? Ou será que a gente mudou? Complementar essa... Amor é um só. Amor é mudança de comportamento. Amor é exteriorizar um sentimento. Então, nós sabemos que tinham muitos espíritos que vieram na época de Jesus partilhar com ele deste processo de instrução. Por quê? Porque a lição que ele veio nessa segunda revolução foi trazer o amor e vivenciar o amor. Então, muitos tinham, mas também muitos não, eram apegados a todo um simbolismo, a outras coisas, e tinham dificuldades de compreender. Então, isso depende muito do nível da evolução espiritual de cada um. Então, se lá nós tínhamos espíritos evoluídos, sim, o amor era diferente desse que nós estamos vivenciando hoje. Mas hoje nós temos muitos exemplos de pessoas que vivem o amor. E eu me lembro, falar só para complementar isso, Madre Teresa de Calcutá, ela estava na Índia e na guerra, eles construíam uma vala e eles jogavam as pessoas ali, porque não tinham nem onde enterrar, e eles iam jogando. E ela passando naquelas valas, ela percebeu que tinha um moribundo ali, um espírito, ela tira, ela cuida dele, e ele falava outro idioma que não dela. E ele pergunta para ela, quem é a senhora, né? Ela fala, não importa, né? Eu estou aqui para servir, mas qual é a sua religião? E ela falou, a minha religião é o amor. Então, o amor identifica a ação, a transformação, e isso tem relação com a nossa evolução. Então, o amor que nós ainda vivemos no mundo de prova e expiação não é um amor legítimo, verdadeiro, ainda é um amor em construção, né? Porque a gente, como a Sandra falou, muitos matam por amor. A gente quer segurar um filho em casa, às vezes. Eu falo isso por mim, né? Meu filho, eu me separei, e meu filho ficou comigo, e quando ele mudou, já com 30 anos, eu sofri, né? Muito. Porque a gente quer ter os filhos. Então, e a gente expressa isso como um amor retenção. Então, nós temos um amor em construção.
Posso só dar uma complementadinha nisso? Claro. É que, na verdade, Jesus é a personificação do amor. Né? Quando Jesus veio na segunda revelação, ele veio dar cumprimento nas leis que Moisés havia recebido. Ele veio adaptar os ensinamentos que a lei de Deus, ou a lei divina, é única, é imutável e é eterna, ela nunca muda. Jesus veio apenas adaptar. Então, o que acontece? O que muda? É o nosso entendimento conforme nós vamos evoluindo. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo esse entendimento diferente. E esse entendimento é que vai fazer com que desperte as nossas consciências, para que a gente possa entender o que é o verdadeiro amor, porque ainda nós não sabemos, estamos muito distante dele. Muito bem. Meninas, considerações finais, porque já se passaram 1h25 de conversa, gente. Percebi. Foi muito legal, muito bacana, muita gente aqui no chat, parabenizando as duas, muita gente se identificando com o que vocês falaram, foi muito bacana, eu me identifiquei também bastante, aprendi muito. Então, eu gostaria da consideração final de vocês. Eu só quero agradecer a oportunidade que nos foi dado para que aqui estivéssemos, esse evento tão importante. Se Caibar Schutel tivesse aqui, ele ia usar todos os meios possíveis para divulgar a doutrina espírita, e é isso que está acontecendo com o EAC, continua esse trabalho. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, eu quero agradecer imensamente a você, Mariana, a Titinha, minha parceira aqui, que nós trocamos algumas ideias, e que possamos estar juntas novamente em outras oportunidades. O meu abraço fraterno a todos que nos ouviram, e que Jesus possa estar em nossos corações. Eu também quero agradecer, e eu me lembro que eu estive palestrando no primeiro EAC, né? Então, os outros, coincidentemente, eu tive que não pude estar presente. Eu tenho um carinho especial por toda a comunidade de Matão e das adjacências, de todos aí que compõem este grupo, um respeito pelo trabalho de Caibar, e eu quero agradecer a todos que nos ouviram, que tiveram essa paciência de nos ouvir, a Sandra, a Mariana também, foi uma alegria reaver tê-las, pelo menos reaver virtualmente, mas estivemos juntas. E eu só tenho que dizer, eu quero deixar um recado. Em toda a dificuldade que você tiver, que se apresentar para você vindo de outras pessoas, não esqueça de Jesus. Não esqueça de incentivar o evangelho no lar, que aqui o período foi muito pouco, a gente acabou nem falando de divórcios, de nada, muitos assuntos ainda ficaram pendentes, mas eu gostaria que você gravasse isso. Nunca se esqueça. Traga Jesus, segura, peça mesmo. Jesus, fica comigo, porque tudo passa. Todas as dificuldades. Lembra-se sempre da segunda milha. Se tiver que vencer, que passar um período difícil, permaneça, não deserte, para que você tenha vida longa nessa terra que Deus preparou para você. E eu quero te deixar aqui o meu grande beijo, a minha gratidão à comunidade IAC pelo convite, e agradecer novamente a todos os internautas, e que Jesus seja sempre aquela figura presente na nossa vida. Uma ótima tarde e um ótimo continuar aí dessa maravilha que está sendo esse encontro. Perfeito, muito obrigada a vocês. Agradeço em nome do EAC, né? A gente agradece o Orson também pela oportunidade que ele deu para a gente, né? E peço para todos que estiverem aí que o EAC não acabou essa sala, mas nós temos outras salas e nós temos as palestras gravadas também na Rede Amigo Espírita. Eu perdi, estou no carro, põe lá no carro, vai fazer a janta, vai assistindo palestra que também funciona, né? Vai fazendo a janta, vai fazendo as coisas que também dá tudo certo. Fica um abraço para todos vocês, compartilhe, agradeço também, um beijo, fiquem com Deus todos vocês. Que assim Obrigada, seja. querida. Tchau. Tchau, tchau.